Olá, olá, nobres causídicos, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu resolvi, pessoal, mudar um pouco o estilo dos vídeos e documentar um pouco mais de bastidor do escritório. Então agora eu vou começar a fazer vídeos mais do dia a dia mesmo, mostrando o bastidor do meu escritório, como é que é ali a dinâmica, como é que funciona, né? Acompanhado também do ponto técnico, estratégico, enfim, tá? Para você que não me conhece, tá a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Mário Guarnieri, sou advogado criminalista, atuo na área há mais de 13 anos. E o intuito aqui do canal é propagar conhecimento prático da área criminal. Sempre trabalhar com a prática da área criminal, para que vocês possam atuar com segurança, consequentemente ter mais resultados, ter mais clientes e consigam ter sucesso na advocacia. E hoje, o tema da aula de hoje que nós vamos falar, eu estou indo até para o escritório agora para a gente falar um pouquinho mais de bastidor, é casos complexos. Quando você for pegar um caso complexo, como que você vai atuar nesse processo? O que que você deve observar e como você deve fazer? Eu já adianto que eu tenho um caso complexo no escritório, é uma operação, tá? E aí eu vou contar um pouquinho mais de bastidor sobre esse caso, para que você possa ter uma compreensão e quando pegar um caso prático assim, saber o que fazer de fato. Só antes da gente continuar até o vídeo aqui, continuar a aula, né? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora mesmo. Deixa o seu like no vídeo, o like é muito importante para que o YouTube possa propagar para mais e mais pessoas, né, essa aula. Então deixa o like aí, já se inscreve no canal. E eu também sou idealizador da Academia Criminalistas de Elite, tá? A academia, ela é composta por uma comunidade no WhatsApp, onde você pode ter acesso a outros membros, tirar dúvida direto comigo, com outros membros, para te auxiliar, aulas gravadas, tá? De todos os procedimentos, que acompanham também mapa mental, tudo para que você possa ter uma compreensão mais profunda da área criminal, possa atuar com segurança e possa ter uma rentabilidade, tá? Antes da gente começar o nosso conteúdo, eu preciso te avisar. No dia 25 de janeiro, no sábado, eu vou fazer a imersão Advogado de Elite. É uma imersão voltada para advogados e advogadas que atuam na área criminal. E durante essa imersão serão mais de 10 horas de conteúdo. Eu vou me aprofundar em casos reais, a gente vai analisar ponto a ponto, te mostrando qual foi a estratégia de sucesso adotada em cada um desses casos. Você vai receber também, ao participar dessa imersão, modelos de peça e tarefas práticas. Você vai receber um material PDF para na hora ali você já começar a rascunhar a sua estratégia e começar a implementar toda a metodologia na prática. Além disso, também vão participar convidados de renome em âmbito nacional. Nós vamos trazer convidados ali para falar sobre habeas corpus, cadeia de custódia, teremos até assessor de desembargador para explicar a dosimetria da pena. Todo esse conteúdo você tem acesso por apenas R$ 47,90. Esse é o valor para você participar dessa imersão. Além, é claro, do network que você vai fazer com outros colegas. Essa imersão vai ser ao vivo, tá? Vai ser ao vivo, vai ter bloco de perguntas e respostas. Você vai poder conhecer outros colegas criminalistas e tirar suas dúvidas ao vivo comigo no dia 25 de janeiro. Então, se você quiser participar dessa imersão, desse evento, por um valor ínfimo, receber um material de conteúdo, começar já o seu planejamento para 2025, ter esse conhecimento em abundância e todo esse material para te auxiliar, se inscreve, o link está aqui abaixo, tá? Dia 25 de janeiro eu espero você na imersão Advogado de Elite. Aqui na descrição do vídeo tá em destaque ali o link, só clicar lá e fazer a sua inscrição e eu te vejo no dia 25 de janeiro, sábado, durante o dia todo, ao vivo comigo. Te vejo na imersão, não deixa de participar. Bom, vamos lá, sobre caso complexo. Eu fechei um contrato de honorários, pessoal, com um cliente para atuar em favor dele num processo que tramita no GAI. E aí eu vou, vamos dizer, eu vou quebrar em pequenas partes esse caso para explicar um pouquinho melhor. Eu fui contratado por ele, é uma operação que envolve jogo do bicho, tá? Esse meu cliente está sendo acusado de integrar uma organização criminosa e aí ele me procurou para defender ele. E nós fechamos um contrato de honorários em um sistema que chama Authentic, tá? É o sistema de assinatura que eu uso no meu escritório. Até vou fazer um corte aqui e te explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse sistema. De repente é válido para você também usar aí no seu escritório. Vou fazer o corte aqui, vou te apresentar o sistema e eu volto continuando o caso.
Então, sobre a questão de contrato de honorários, eu uso esse aqui, que é o Authentic, tá? Esse é o nome do software. Tem vários, tá? Aí você escolhe o que você achar melhor. E o STJ, mesmo não tendo assinatura ICP, que eles falam, né? O STJ já entende como válido esse tipo de contrato. Então, quando o cliente, eu vou assinar um contrato com ele, eu sempre uso esse software aqui de assinatura. Coloca aqui novo documento. Eu vou pegar aqui um modelo que eu peguei qualquer modelo aqui, sem qualquer relevância, só para fazer o teste e mostrar para vocês. Deixa eu jogar aqui, ó, o modelo. Você joga o contrato aqui, ele vai aparecer todo o modelo aqui, né? Eu coloquei aqui as certificações. E aqui o legal é que aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui para ver se vocês conseguem ver melhor, né? Isso. Então quando eu coloco, tá todo o contrato aqui. Aí eu venho aqui, eu coloco, eu gosto de mandar pelo WhatsApp. Aí coloco o número 67. Aí quando eu clico aqui, né? Aí quem vai assinar, vou colocar, inventar qualquer número aqui. Inventei o número aqui, tá? E aí quando eu coloco aqui, coloco avançar, coloco a rúbrica, repetir em todas menos a última. Aí a rúbrica também de quem vai assinar aqui, né? No caso sempre vai ser o meu número. Aí você vai estar em todas as páginas aqui, menos na última, porque na última, né? Aí você coloca, em vez de rúbrica, assinatura. Coloca aqui o contratante, assinatura do contratado, no caso você, né? Quando eu clicar avançar aqui, ele vai dar um último ok e já vai mandar para assinar. É aqui que eu utilizo o sistema de assinatura dos contratos, tá? Bom, pessoal, o que aconteceu? Eu falo que na área criminal a gente tem que ter sensibilidade. E que sensibilidade é essa? De você pegar um caso e olhar e ver como que você vai cobrar o seu cliente. Vou explicar um pouquinho melhor. Grandes operações, né, ou processos mais complexos, tem uma tabela mínima que você vai seguir para cobrar honorários, a depender da qual posição seu cliente ocupa. Nesse caso, o meu cliente, ele é apenas um motoboy, que é acusado de integrar uma organização criminosa, questão de jogo do bicho e tal. E aí o que aconteceu? Ele está sendo acusado e nesse processo eu fechei com ele primeiro 14 mil para acompanhar o inquérito. Então, pessoal, sobre aquilo que eu falei, ó, tá vendo aqui, ó, o presente contrato não engloba, tá aqui de negrito, bem aqui na parte de cima, aqui, ó, onde tá o mouse correndo, eventual processo criminal que venha a ser instaurado. Aí cobrei 14 mil, né, 3 parcelas que o cliente pagou, só que quando eu entrei já saiu, logo saiu, terminou o inquérito. E aí fui atuar no processo. E aí, como boa fé, falei para ele, não, eu cobro 28 para fazer o processo, mas aí vamos fazer o seguinte, eu vou abater esse valor que você já pagou por questão de boa fé. Aí esse é o novo contrato que eu fechei com ele, tá? 28 não, deu 14, com 3 deu 27. Aí eu cobrei dele 13, aí essas parcelas que ele vai pagar. E aí, sempre que eu falo para vocês, tem que ter uma cláusula de êxito. Aí eu ainda coloquei, caso haja absolvição, né, do contratante em primeira instância quanto ao crime de organização criminosa, os contratados terão direito a 20 mil reais, que é um bônus que eu estabeleci caso eu consiga a absolvição dele. Sempre, pessoal, quando forem trabalhar, sempre estabelece o valor principal que você vai receber e um bônus caso determinado objetivo seja alcançado, que é o que eu sempre falo aqui nas aulas, tá? Tem que fazer isso, tem que ter um contrato ali, uma cláusula de êxito. Mas isso que eu coloquei no contrato, justamente para ter boa fé com o cliente. Aí ele pagou, né, 27, com a cláusula de êxito de mais 20, caso dê certo a defesa dele, ele seja absolvido. E ele pagou. Aí tem um ponto que eu acho interessante também comentar com vocês, que não é aquela questão de, se eu cobrar caro o cliente não vai fechar, ele tem que perceber valor. Imagina, se eu conseguir fechar 14 mil com ele, ele não tem condições, então nós não estamos falando aqui de questão de honorário, é valor. Ele viu o valor do meu trabalho, né, e por isso ele acabou fechando o honorário comigo, senão ele não fecharia, certo? Ele não fecharia o honorário comigo se ele não achasse pelo menos valor no meu trabalho. E aí, o que eu fiz? Cobrei 14 mil para acompanhar o inquérito. Quando eu entrei no inquérito, o inquérito estava no fim. Eu entrei, fiquei cerca de um mês nesse inquérito, o inquérito acabou e ele tinha me pagado já 14 mil e eu praticamente não fiz nada. E essa questão de valor, pessoal, eu levo muito a sério. E aí, quanto que eu cobrei dele para fazer a defesa? 28, foi o valor que eu consegui chegar. Pessoal, é pouco ou é muito? Para mim foi um valor que eu aceitei trabalhar nesse processo. Ele é bem complexo, é bem grande. Inclusive durante a aula aqui eu ainda vou comentar algumas situações sobre como você pega um processo tão grande e já começa a destrinchar ele para formular uma defesa.
Eu vou falar com vocês mais à frente aqui no vídeo. Mas fato é que ele já tinha me pago 14. E aí uma coisa que você tem que ser, assim, ter a honra dentro da sua advocacia, é o cliente já pagou 14 para mim. Então, como eu ia cobrar 28, eu acabei abatendo esses 14. Por quê? Eu de fato não fiz nada, absolutamente nada. Então eu abati esses 14 e ele me pagou mais 14 e eu tô fazendo defesa dele. Professor, é pouco para uma operação, não é? Para a posição que o meu cliente ocupa e a rentabilidade dele, para ele foi o máximo que eu consegui chegar e para mim tá ok. Pô, um contrato de 28 mil reais para mim tá excelente. Excelente, excelente. É um valor que, pô, entra pro meu escritório, né? Paga ali alguns meses de conta que eu tenho e tá excelente, eu consigo estruturar tudo. Mas o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é essa questão de ter, assim, honestidade com o cliente, né? Eu fiz isso com ele, assinou o contrato comigo, foi tudo muito bom, assim. Os 14, ele pediu um prazo para pagar os outros 14, falei para ele ok, mas eu não fui leviano de entrar no processo. 30 dias, entrei, 30 dias já tinha encerrado e eu falei, não, agora você me paga mais 28. Então eu trabalho muito com essa política para que eu cresça meu nome, cresça minha honra, e é o que eu aconselho vocês a fazerem também, tá? Sempre primando pela boa fé, sempre primando para ter uma boa atuação nos processos, sempre com essa pegada. Nunca chegar no cliente e ficar com, sabe, uma coisa leviana. Eu entrei, de fato, não fiz nada, então fui legítimo com ele. Então pagou 14, paga mais 14, tá? Eu tô chegando agora no escritório, a gente vai fazer um corte aqui, eu tô chegando no escritório e aí eu já vou começar a falar com vocês sobre a questão de, pô, processo gigante, né? Eu acho que só a denúncia nesse caso aí, acho que tem mais de 100 páginas a denúncia. E aí já vamos entrar numa parte assim, ó. Peguei esse processo gigante, como é que eu faço para destrinchar essa denúncia, né? Para começar a especificar a defesa. Antes de você começar a traçar a defesa, você tem que saber do que seu cliente está sendo acusado. Traçar alguns paralelos importantes ali. Então aqui a gente já vai ir para a parte aqui, eu tô chegando no escritório. Eu tô assim porque hoje nós estamos no recesso. Então eu tô chegando no escritório ali, eu já vou começar a falar com vocês sobre essa questão aí de como esquadrinhar a defesa. Pô, tem uma denúncia ali de 100 páginas. Tem uma questão ali que você tem que ter em mente ali com as atualidades e as do mundo aí, para que podem te auxiliar na advocacia criminal. Mas tô chegando no escritório aqui, a gente vai fazer um corte rapidinho para falar sobre esse ponto aí. E aí a gente continua aqui o nosso vídeo, a nossa aula, tá bom? Chegamos aqui então, ó, nunca comecem a avaliação de um processo sem antes tomar um belo de um café. Aqui no escritório a gente tem, ó, eu sou o cara do café, né? Eu que gosto do café, tomo café o dia inteiro. Tem vários métodos de extração, mas aqui a gente usa Nespresso no escritório porque é mais rápido para sair, né? Deixa eu até tá sem água aqui, mas vamos lá. Vou pegar um cafezinho aqui. Antes da gente continuar o vídeo aqui, já mostrar mais coisa aqui, a gente começar a conversar sobre a questão da análise desse processo mais complexo, tá? A maquininha aqui tá aqui. Saindo aquele cafezão, vamos começar a análise já do processo. Assim, a primeira dica que eu daria é usar o ChatGPT para fazer uma síntese do que é a denúncia em desfavor do seu cliente. Mas é importante, os processos digitais, a denúncia, ela vem com aquela possibilidade de você selecionar o texto. Então você pode entrar na denúncia, seleciona o texto da denúncia, pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Quando esse texto está acessível, ou seja, você consegue escanear ele, né, passar o mouse ali e selecionar o que está escrito nessa petição, nessa peça do Ministério Público, você não precisa copiar e colar o texto. Você pode fazer o download na íntegra da denúncia, colocar no chat e pedir para ele fazer um resumo da imputação que está sendo feita em desfavor do seu cliente. E aí ele vai escrever tudo que está ali, tá? Mas é importante que você entenda que se você colocar ali dentro o inquérito, por exemplo, o inquérito não está acessível. Quando você vai olhar, eles escanearam, mas está em PDF, mas na forma de imagem. Então quando você passa o mouse em cima do que está escrito do inquérito policial, ele não está acessível. Aí o chat não consegue ler, entende? Bom, pelo menos até o momento em que eu estou fazendo esse vídeo, ele ainda não lê imagem. Então ele só lê o arquivo PDF quando está acessível, quando você consegue selecionar. Já o inquérito não vai ter como você provavelmente pedir para o chat fazer isso. Então uma questão que você pode fazer é jogar esse documento dentro do chat
e pedir para que ele escreva ali para você, dê a informação com relação à imputação que é feita ao seu cliente. Aí você pode, eu vou até te passar um prompt aqui que você pode utilizar nessa tarefa para você verificar o que está tendo ali em desfavor do seu cliente, tá? Qual que é a imputação para você começar a esquadrinhar a defesa de maneira adequada. Sobre a questão do chat, eu não posso pegar o processo que eu estou trabalhando, tá? Porque envolve questões ali que eu não posso divulgar. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, ó, eu peguei um processo, coloquei só tráfego privilegiado aqui no STJ, tá? E vou pegar o primeiro acórdão aqui que eu vi que deu certo, a ministra Daniela Teixeira entendeu por aplicar o tráfego privilegiado. Eu vou abrir aqui o acórdão e vou fazer o download dele, tá? Vocês não estão vendo porque eu abri em outra janela aqui, inteiro teor. Eu vou fazer o download desse acórdão e aí eu vou baixar ele aqui. O nome aqui da agravante, né? Ana Lúcia Dias Martins, tá? Aqui Ana Lúcia Dias é supostamente quem está respondendo a esse processo, tá? Então eu já fiz o download aqui desse processo, tá? Desse acórdão aqui pra gente fazer. A Ana Lúcia aqui é a pessoa que está sendo julgada, tá? Eu já fiz o download desse acórdão em PDF, tá vendo que ele está acessível, né? Acessível quando eu digo, eu posso fazer isso aqui no PDF, eu consigo selecionar todo o texto, diferente de inquérito que às vezes não tá. E agora eu vou pegar lá, jogar no chat, pedir para ele fazer um resumo da imputação que está sendo feita contra a Ana Lúcia Dias, tá bom? Daí vamos lá para você ver mais ou menos como é que você vai esquadrinhar, se começar a esquadrinhar uma defesa muito grande. Tem o meu assistente que eu já criei aqui, que é o Harvey, né? Em homenagem ao Harvey Specter. Então eu vou pegar aqui o acórdão, vou jogar aqui, tá? Tá vendo que ele está carregando um acórdão aqui embaixo, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Com relação à pessoa de Ana Lúcia, que é acusada no processo, faça um resumo do crime na qual ela, faça um resumo do crime que está sendo a ela imputado. Vou colocar esse prompt aqui, tá? Com relação à pessoa de Ana Lúcia, que é acusada no processo, faça um resumo do crime que está sendo a ela imputado. Crime imputado, tá? O chat ele funciona bem quando você alimenta ele com contexto, tá? Vamos ver se ele vai conseguir analisar aqui. Vou dar um enter. Olha lá, tá vendo? Olha o chat já escrevendo tudo que eu preciso saber aqui, ó. Opa, deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Ana Lúcia está sendo acusada de tráfico de drogas com base na apreensão de 8,37 gramas de cocaína. O processo questiona a dosimetria da pena, que foi inicialmente fixada acima do mínimo legal, devido à quantidade e natureza da substância apreendida, bem como a negativa de aplicação da causa de diminuição. A defesa argumenta pela aplicação. Aqui ele já fez uma análise de todo o acórdão, tá? Se você pegar e juntar só uma denúncia e pedir para ele fazer, ó, com relação à pessoa de fulano de tal, acusado, porque se eu pegar a denúncia do meu processo, tem mais de 100 páginas. Então isso já ajuda. Com relação a fulano de tal, faça um resumo da imputação que é feita contra ele, né, e quais os fatos atribuídos a ele dentro da denúncia. Vamos ver se o chat consegue ver aqui, ó. Qual o contexto fático que levou ela a responder por esse crime? Vamos ver se tem no acórdão, porque às vezes não tem essa informação, né? Ó, o contexto fático que levou. A substância que corresponde à fundamentação do processo também está com a quantidade. Aqui não fala, tá? Porque eu peguei o acórdão, tá? Eu não peguei a denúncia para poder avaliar. Mas se você pedir todas as informações, o chat ele já faz um resuminho para você, tá? Com base no documento que você vai subir nele, você pede, isso aqui olha, é maravilhoso. Ele vai fazer uma síntese do que está sendo acusado e a partir dali você vai começar a esquadrinhar a defesa, né? O que é importante observar sempre na defesa quando você for pegar casos dessa natureza? Primeiro ponto que eu olho, tá? A cadeia de custódia. Por quê? A denúncia vai ter um resumo ali das imputações que são feitas ao seu cliente. Mas é importante você entender, primeiro, por que esse inquérito foi instaurado e por que o seu cliente está envolvido nisso. Porque para a instauração de inquérito contra alguém, é preciso que esteja presente aquele fumus commissi delicti, que é prova do crime, né, e indícios de autoria. Então ninguém pode responder por um processo se não tem isso. Então o que teria dentro do processo que levaria a crer que ele
tem a prova que o crime está sendo praticado e que ele é um dos supostos autor, né? Por exemplo, se tem uma prova ali que foi angariada em desfavor do seu cliente, tem que observar se houve a questão da cadeia de custódia. A cadeia de custódia foi respeitada no momento da coleta dessa prova ou não foi? Porque isso é demasiadamente importante, porque se for uma prova, e essa é a única prova que se ampara o Ministério Público para oferecer a denúncia contra o seu cliente, é uma questão ali que se você conseguir a nulidade da prova, você matou o processo inteiro. Então, nesse início, o processo que eu estou atuando está bem no início, né? Está em sede agora de RA, resposta à acusação. Então, eu estou observando isso primeiro. Todas as provas que tem em desfavor do meu cliente e se eu posso contestar a produção delas, que é a cadeia de custódia. Inclusive, eu vou fazer uma aula específica, tá? Aqui a gente não vai falar porque não é o objeto da aula, senão a gente vai deixar a aula muito longa. E não quero fazer isso. Então, dentro da cadeia de custódia, existe alguma prova que eu possa eliminar? Isso vale tanto para processo complexo como processo comum. Por exemplo, nesse caso aqui que eu peguei esse acórdão, é um tráfico de drogas. Então, será que não tem nenhuma nulidade no início do processo? Por exemplo, ingresso forçado a domicílio, flagrante legal, ausência de fundadas suspeitas, porque daí se você conseguir derrubar essa apreensão, essa droga apreendida como sendo uma prova ilícita, porque ela deriva de uma prova ilícita, né, a prova deriva de um flagrante legal, ela é ilícita e ela tem que ser excluída do processo. E aí, numa dessas, você mata todo o processo. Então, veja como você pegar um caso complexo ou não, você tem que entender exatamente a imputação, a primeira coisa que você tem que fazer. Do que está sendo acusado? Quais são os artigos imputados ao meu cliente? Ele está respondendo por tráfico, organização criminosa e mais algum crime. Ok, como que chegaram até isso? Por que ele está sendo acusado disso? Quais as provas produzidas? E quais são os indícios de autoria, que ele é o autor do crime? Você vai checar dentro do processo. É possível você contestar a produção dessa prova? A cadeia de custódia foi respeitada? Por exemplo, o indício de autoria partiu de uma interceptação telefônica. Mas essa interceptação é ilegal. Opa! Se essa interceptação é ilegal, esse indício de autoria não existe. Não existindo, não há indício contra o seu cliente, não há o preenchimento do fumus comis elite. Porque os dois requisitos são obrigatórios, prova do crime e indício de autoria. Se não há esse indício, não tem que continuar o processo. A mesma coisa, por exemplo, quando recai sobre o seu cliente a suspeita de que ele é autor do crime, essa prova ela é um reconhecimento de pessoas feito de maneira ilegal. Se é de maneira ilegal esse reconhecimento, é uma prova viciada, é ilícita essa prova. Portanto, ela não pode ser utilizada como fundamento para amparar a acusação contra o seu cliente. Então, é uma outra situação que você precisa observar. Então, quando se tratar de processo complexo ou não, a primeira análise que você precisa ter é com relação a esses elementos, né? Qual é a imputação exata que é feita em desfavor do seu cliente, qual é o indício de autoria e qual a prova em desfavor dele, para saber, e aí partir da audiência de custódia. Passado esse primeiro momento, você vai tentar desconstituir a acusação, se for possível, e a aplicação de benefícios para o seu cliente, tá? E sempre olhando para todas as provas, né? Prova testemunhal, prova pericial, prova do crime, quais são os indícios que levam a crer que ele é o autor do crime, e a partir dali você vai começar a desenhar uma defesa, tá? Olhando sempre para o inquérito policial e as provas produzidas. Tem alguma prova cabal ali? O advogado, o criminalista, ele tem que ser minucioso, não ler o processo por cima e isso aqui mesmo vou mandar para frente. Não, ele tem que ler de maneira minuciosa o processo, tem que ler na íntegra, ver todas as provas em desfavor do cliente. Tem uma testemunha que falou tal coisa, dá para usar em benefício dele? Dá. Já pega, coloca no banco ali de testemunhas e depoimentos favoráveis. Os desfavoráveis você vai tentar contornar. E a partir dessas provas você vai alinhar a defesa. O que você vai fazer? Você vai tentar a absolvição, a confissão, que ele vai ser condenado, mas vai pegar um benefício, vai pegar um outro tipo de benefício, como por exemplo o tráfico privilegiado, né? O que ele vai fazer dentro dos autos? Então é importante que o advogado ele observe esses pontos dentro do processo, tá? Então, só recapitulando. Primeiro, checar qual é a exata imputação, pega o artigo da lei, vai estudar esse artigo. O que significa esse artigo? Quais são os verbos núcleo do tipo? Por exemplo, o tráfico de drogas tem inúmeros, né? Trazer, transportar, portar, armazenar, inúmeros. Qual o verbo núcleo do tipo? Qual verbo ele praticou? Ok.
Linka isso, quais são os indícios de autoria e a prova que o crime foi praticado. Existe algo que você pode contestar a produção dessa prova? Como se deu a instauração do inquérito policial? Porque às vezes é instaurado com base no ouviu dizer, no, sem fundado suspeito. Porque o inquérito, pessoal, não é também o delegado chega e abre o inquérito a seu bel prazer quando ele quer. Tem que ter um fundamento, uma justificativa. Inclusive teve um emblemático julgado recente do STJ, que o delegado instaurou inquérito porque ouviu uma conversa na cidade que fulano de tal poderia estar praticando um crime, e aí foi lá e instaurou inquérito. Mas qual a fundada suspeita? Porque o inquérito por si só ele macula a imagem que está sendo investigado. Então não pode ser aberto de um dia para a noite, de um dia para o outro, sem qualquer justificativa. Então a instauração do inquérito como se deu? Né? É de maneira legítima? Né? Eu já adianto também que na resposta à acusação dos casos em que vocês forem trabalhar, a maioria dos casos vocês não vão apresentar a linha defensiva. Vocês vão fazer uma RA e nessa RA você vai rolar as testemunhas e vai fazer ela genérica, na maioria dos casos, tá? Pedir a produção de provas, na maioria dos casos. Por quê? Principalmente processos complexos, a não ser que tenha uma tese forte de uma nulidade de uma prova que pode viciar o processo inteiro, e aí você vai ter que debater na RA. Porque depois o juiz negando, o que provavelmente vai acontecer, acontece quase 100% dos casos, aí você já discutiu em primeira instância para poder subir com HC e não ficar suscetível ali a uma supressão de instância. Já discuti aqui, estou levando aqui agora, tranquilo. E discutiu aqui, também pode discutir no STJ sem qualquer receio de supressão de instância. Então é importante que você faça essa movimentação e tenha esse olhar para o processo. Mas se não for uma tese que pode levar à nulidade do processo, a nulidade da prova e também a ausência de justa causa por parte do Ministério Público, não adianta se debater nesse momento. Quer dizer que eu não preciso estudar? Não, estuda o caso inteiro para ver qual tese você vai ventilar. Mas nesse primeiro momento você alegaria uma tese que poderia levar à nulidade do processo, pede eventual produção de prova, juntar de algum documento já desde já e futuramente, né? E aí lá na frente você vai debater o mérito, depois da instrução, depois de tudo que é importante. Mas nesse momento ainda não. Ainda não, porque não é o momento ainda de você mexer com isso, de você falar sobre isso. Então, assim, casos complexos você tem que ser minucioso, tem que olhar esse detalhinho. Com a ajuda do chat você já consegue movimentar alguma coisa, ver alguma coisa nesse sentido, e eu sempre analiso esses pontos, tá? Para não me alongar muito, a gente faz uma aula um pouquinho mais curta. Eu pretendo fazer as aulas agora nesse modelo, tá? E eu queria até a sua ajuda. Comenta aqui embaixo o que você está achando. Você acha legal essa aula mais de bastidor, com a prática e a técnica, ou você acha melhor aquela aula que a gente sempre vem fazendo, só sentado aqui explicando o mapa mental? Eu acho que fica mais dinâmica a aula, né? Mas você que está do outro lado aí, você me fala, o que você achou dessa aula mais prática aqui? Você gostou? Escreve aqui embaixo se você gostou. Professor, não gostei, volta para o modelo antigo, a gente vai fazer uma avaliação, tá? O intuito nosso aqui é melhorar sempre as aulas dentro do canal para que vocês possam assistir. Então, esse é um protótipo ainda, a primeira aula, então ela saiu um pouco truncada. Mas prometo que as próximas sairão melhores. Mas eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa aula nesse formato novo? Deixa aqui nos comentários para eu entender. Pô, professor, legal a iniciativa, faz mais isso. Então, por exemplo, eu vou fazer gravar o bastidor de uma audiência de instrução que eu vou ter, de uma sustentação oral no tribunal que eu vou ter. Então eu vou fazer tipo um bastidor da minha preparação, de como foi, qual é o caso, trazer ele uma situação prática para comentar com vocês ponto a ponto, tá? Então fica a cabo de vocês aí, eu queria entender, que era a contribuição de vocês. O que você acha da aula nesse formato, tá? Primeira aula que a gente está fazendo assim, então são um pouquinho truncado, mas depois a gente vai melhorando, né? E eu pretendo fazer bastidor, assim, ó, conversando. Eu vou lá no fórum, converso com vocês, mostro o processo, mostra a tese, mostra como que a gente vai fazer. Me fala aí o que você achou desse modelo de aula, tá bom? A gente vai encerrar a aula por aqui. Deixa o seu like, se não é inscrito no canal já se inscreve também, e a gente se vê na nossa próxima aula, que vai ser semana que vem, tá? Na terça, que foi véspera do novo, a gente não teve aula, porque é véspera de novo, acho que também tirei um pouco para descansar, mas a gente voltou normal aqui na quinta-feira, né, que já é dia 2 com aula, e na semana que vem a gente volta normalmente com as aulas, sempre uma aula terça e quinta, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e comenta aqui o que você achou dessa aula, desse formato, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.